Capítulo 12. O rastro da primavera. O sol nascia lento por trás das colinas, tingindo de ouro os telhados de pedra musgosa e o campo orvalhado. Sexto se ergueu cedo naquele dia, como de costume, sentindo o cheiro da terra úmida misturado ao feno fresco. 5 primaveras haviam passado desde que Énora lhe contara sobre o filho que carregava, e agora, diante dele, o mundo parecia outro. A casa de pedra crescera em tamanho e vida. Clórias, seu primogênito, já completara 5 anos e corria pelos campos com os cabelos castanhos desgrenhados, a rir com Ioruete, o segundo filho, nascido 2 anos depois. As crianças aprendiam o nome dos ventos, das árvores e dos deuses que Énora ainda invocava em voz baixa quando as estações mudavam. Não estavam mais sós. Outras 5 famílias haviam se juntado a eles ao longo dos anos, atraídas pelo rumor de uma terra livre e protegida. Homens e mulheres de rostos marcados pelo tempo e pela guerra, que encontraram ali a promessa de paz. As mulheres teciam lã à sombra da casa, os dedos ágeis fiando cores e histórias em silêncio compartilhado. Os homens cuidavam do campo, do arado e dos animais, 2 vacas fortes, um bezerro recém-nascido, e um boi velho, mas incansável, que puxava o arado com uma dignidade quase sagrada. Haviam 12 porcos, grandes e barulhentos, 23 ovelhas de lã espessa, 8 cabras inquietas e 3 bodes de olhar desconfiado. As galinhas tantas, que já não se contavam com exatidão, enchiam o pátio de cacarejos e penas soltas. A abundância era trabalho diário, mas era também uma bênção. Ezra, agora com os cabelos quase todos brancos, ainda era uma presença firme. Cuidava da horta com devoção e ensinava os meninos a plantar e colher, falando com eles como um avô sábio e paciente. À noite, contava histórias à beira do fogo, e às vezes, fitava o céu em silêncio, como quem ainda esperasse por algo ou alguém. Sexto caminhou até o pequeno pomar, sentindo o peso suave dos anos. Já não era um fugitivo, era um homem com uma terra, uma mulher, filhos e um povo. Mas em seus sonhos, ainda ouvia o rugido das águias de Roma, e mesmo ali, entre o verde e o silêncio, sabia que a paz era como o vento, podia mudar de direção a qualquer momento. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando Sexto reuniu seus homens no pátio da casa de pedra. Clórias, de apenas 5 anos, agitava-se de excitação, vestindo uma túnica simples e um manto de lã que Énora havia tecido, especialmente para a viagem. Ao lado do pai, os auxiliares Lucã e Brennus preparavam os cavalos e a carroça com provisões, sal, tecidos e cerâmicas para troca. A jornada até o litoral era longa, atravessando vales e florestas densas. Durante o trajeto, Clórias fazia perguntas incessantes sobre o mar, os navios e o velho pescador nórdico que encontrariam. Sexto respondia com paciência, aproveitando para ensinar ao filho sobre as terras que percorriam e as histórias que elas guardavam. Após a jornada, chegaram à enseada rochosa onde o navio de pesca costumava ancorar. Lá estava ele, um dracar robusto, com a proa esculpida em forma de serpente. O velho nórdico, Geir, os aguardava com seu semblante endurecido pelo sal e pelo tempo. Sua tripulação, homens de mãos calejadas e olhos atentos, descarregava tonéis de atum e barris de óleo de baleia, produtos que abasteciam os mercadores locais e que Sexto adquiria em quantidade para suprir sua comunidade. Durante a negociação, Geir compartilhou as últimas notícias de Roma, trazidas por outros navios e viajantes. Sexto ouviu atentamente, ponderando sobre o destino de Roma e a segurança de sua comunidade. As notícias reforçavam sua decisão de permanecer afastado dos centros de poder, focando em construir uma vida pacífica e próspera para sua família e aqueles que confiavam nele. Na última noite na enseada, ao redor da fogueira, Clórias perguntou ao pai sobre Roma. Sexto, olhando para o mar escuro, respondeu com cautela e verdade, explicando que, embora Roma continuasse poderosa, o mundo lá fora também mudava, e que, por isso, era importante manterem-se atentos e preparados para o que o futuro pudesse trazer. O sol já havia se elevado sobre os campos quando Sexto e seu grupo deixaram a enseada. A carroça estava um pouco mais pesada com os barris de óleo de baleia e tonéis de peixe seco, mas os cavalos avançavam com passo firme,
O caminho de volta era conhecido. Atravessavam trilhas ladeadas por árvores altas, campos floridos e pequenas elevações de pedra. Clórias, sentado ao lado do pai na carroça, adormeceu com a cabeça recostada em seu ombro, exausto após tantos estímulos. Lucan e Brenos vinham atrás a cavalo, mantendo a vigilância com olhos treinados e mãos sempre próximas das armas. Embora a estrada, naquela estação, fosse mais segura, ao se aproximarem da casa de pedra, os cães anunciaram sua chegada com latidos festivos. Énora os esperava à entrada com Ioruerte nos braços, sorrindo ao ver o marido e o filho mais velho retornarem sãos e salvos. As outras mulheres do vilarejo vinham saindo da casa grande, interrompendo os trabalhos da manhã para cumprimentá-los. O cheiro de pão assado e lã secando ao sol misturava-se com a maresia que ainda impregnava as roupas de Cesto e Clórias. Mais tarde, após o almoço, Cesto caminhou até o pomar nos fundos, onde Ézoa descansava sob uma oliveira, com um cálice de cerâmica rústica entre os dedos. Trouxemos bacalhau, atum seco e boas notícias. Ou não tão boas, disse Cesto, sentando-se ao lado dele. Ézoa olhou para o céu por um instante antes de responder. De Roma, imagino. Geir contou o que ouviu nos portos do sul. Otaviano e Marco Antônio estão cada vez mais em conflito. Antônio, dizem, se perdeu no encanto de Cleópatra, enquanto Otaviano manobra o Senado a seu favor. Parece que o jovem herdeiro de César está mais próximo do trono do que jamais esteve. Ézoa arqueou a sobrancelha, e lépido, posto de lado, não governa nem sua sombra. Roma está à beira de outra guerra civil. Ézoa, os deuses nos pouparam daquela tempestade. O velho sorriu, amargo. Talvez tenham poupado Roma de nós também. Cesto inclinou a cabeça, pensativo. Talvez, mas ao ver Clórias hoje, ao ver como ouvia cada palavra do velho Geir com olhos brilhantes, eu penso se, um dia, ele também será chamado por Roma. Ézoa fitou o amigo com serenidade. Todos somos, de alguma forma. Mas enquanto ele crescer com liberdade, entre as pedras desta casa e o silêncio das montanhas, terá uma chance de escolher seu próprio caminho. O vento soprou leve entre os galhos, e por um momento os dois homens ficaram em silêncio, ouvindo apenas o farfalhar das folhas e os sons cotidianos da nova vida que haviam construído distante de Roma, mas nunca totalmente fora de seu alcance. Naquela mesma noite, após o jantar e as tarefas encerradas, Cesto subiu até a pequena elevação atrás da casa de pedra. Dali se via todo o vale, as luzes tênues das casas, as sombras das árvores ao luar, e mais além, o brilho prateado do mar ao longe. Carregava nas mãos uma tábua de madeira polida, onde havia traçado com carvão rústico o esboço de um mapa ainda imperfeito, mas funcional. Marcava os pontos da vila, o curso do rio, a trilha até o litoral. Aos poucos, queria registrar tudo, os nomes dos que ali viviam, os dias de colheita, as estações da lua, o nascimento dos filhos. Sentou-se sobre uma pedra achatada e observou o céu. Clórias e Ioruerte dormiam. Énora tecia a luz do fogo, e Ézoa, como sempre, velava em silêncio do outro lado do pátio. Cesto respirou fundo, como se o ar noturno fosse um lembrete do que havia conquistado e do que ainda poderia perder. Lembrou-se das palavras de Ézoa, enquanto ele crescer com liberdade, e traçou mais uma linha no mapa, não de terra, mas de tempo. Ali, sob as estrelas, decidiu que o nome daquela terra não seria emprestado de Roma, nem das tribos locais. Seria algo novo, nascido daquela união improvável entre passado e esperança. Escreveu devagar no canto do mapa: Domus Libera, a casa livre. E, com um último olhar para o céu, desceu de volta à casa, onde a vida seguia, feita de pequenos silêncios, trabalho honesto e amor constante longe dos estandartes e da poeira das legiões. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.